Muito bem, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, na 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Sempre com apoio do Ara Super, que engloba também o Araújo Mix, uma empresa de atacado e varejo e atacado em um só lugar. Da Rimalto Autopeças, peças e acessórios para o seu carro nacional ou importado, funcionando em 2 endereços. A matriz fica nas Nações Unidas, próxima ali em frente ao 7º BEC. E a filial na rua Silvestre Coelho, próximo à Caixa Econômica Federal, no bairro José Augusto, ok? E também da Papelaria Colegial, nas Nações Unidas, no bairro Estação Experimental. Vou dar uma dica aqui para você que quer começar o ano com um novo endereço. Esta casa fica na Travessa da Floresta, no ramal Bom Jesus, na região da Vila Acre, no 2º distrito. O terreno mede 12 por 25, são 300 metros quadrados. A casa mede 6 por 7, são 2 quartos, sendo uma suíte. O que você precisa fazer? Você precisa murar, né, porque não tem muro, você está vendo aí, é uma cerca. Precisa dar fazer uma pintura aí legal, a cor que você quer, por isso que o Neto não pintou ainda. Porque às vezes você gostou da casa, mas não gostou da cor. Tem que gastar dinheiro pintando novamente. Então, você precisa pintar e arrumar algumas coisinhas aí, fazer alguns acabamentos. E você tem uma casa para morar com a sua família, ou quem sabe até investir agora para ganhar dinheiro depois. O mercado imobiliário continua sendo um ótimo investimento. Ele baixou o preço, não é mais 40 mil, está pedindo agora 36 mil reais. Se você chegar com 35, ele vende. Então aproveite, o telefone é este que aparece aí na tela, 999366441. Você conversa com o Neto agora, pode ligar agora. Ele atende aí 24 horas. E você faz um bom negócio. Você pode até dizer, não tenho o dinheiro todo. Não tem problema. O Neto pega parte do dinheiro em carro ou moto e o restante você paga em dinheiro, tá bom? Faz um financiamento aí rapidinho. Vai lá e compra a sua nova casa. Repito, para morar ou para investir, ganhar dinheiro depois, ok? Vamos falar em política, vamos começar o programa de hoje, o último da semana, um dia após o Carnaval, falando em política. Está aqui comigo o pré-candidato do PSL à Prefeitura de Rio Branco, o jornalista, radialista e agora youtuber também, Rogério Venceslau. Seja bem-vindo, Rogério. Tudo bem? Tudo bem. Boa Prazer recebê-lo aqui no programa. É uma grande alegria, uma grande satisfação poder mais uma vez estar aqui no Boa Noite Rio Branco, saudando a você, aos telespectadores, e me coloco à disposição para os questionamentos pertinentes. Rogério, para quem não sabe, eu não lembro, você passou uma boa temporada, você chegou aqui, foi para Cruzeiro do Sul, ficou por lá uns 8 anos, e depois veio aqui para Rio Branco, lá você trabalhava na TV... Juruá. TV Juruá. Que é a o SBT, do SBT também. Isso. Aqui você veio e começou a apresentar um programa na TV Gazeta, fazer reportagem também, você é eclético, faz tudo. Participar também de programas de rádio, tivemos alguns encontros lá pela RBN, enfim. E você chegou, seu trabalho foi reconhecido, você chegou a ser nomeado como porta-voz do governo Gladson Cameli. Orley nos deixou há algum tempo. E você foi digamos assim, representou, talvez foi a primeira queda do governo. Digamos assim, no primeiro, segundo escalão, de fato eu fui o primeiro a deixar o governo, e na época foi um fato de muita repercussão, exatamente porque estava um governo iniciando, e até então se tinha uma expectativa muito grande de como seria esse governo, eu fui um dos primeiros a pedir o chapéu, em função de tudo que hoje está aí e que as pessoas observam. Pois é, isso que eu ia chamar a atenção para esse caso. Até então, nós estávamos em lua de mel. O povo com a antiga oposição que se tornou governo. E ali, alguns dias de governo, depois você sai, você não chegou a fazer ataques ao governo, mas você fez alguns eu pontuei alguns fatos que motivaram aquela saída. E até previu alguma coisa. Sim. E, infelizmente, tudo que você previu está acontecendo. Evidentemente, eu não quero dizer que o governo não vai se levantar. O governo está começando agora. Tem tempo suficiente para readquirir a confiança, fazer uma boa gestão. Mas, por enquanto, está muito complicado. Nuvens negras por aí. Você acha que tudo isso pode influenciar
de forma positiva na sua pré-candidatura nesse momento? Eu não reconheço a nossa realidade desanimadora com alegria. Não, muito pelo contrário. Eu fico muito triste em ter que reconhecer que o governo do Acre não conseguiu corresponder à expectativa, não conseguiu dar à população aquilo que ela almejava, né? Então, o governo da mudança não conseguiu ainda, vou usar esse termo, não conseguiu ainda dar essa resposta. E na política nós temos que ser pragmáticos. Um candidato que vier para a disputa apoiado pelo governo, ele pode ter algum benefício do ponto de vista da força, do cast governamental, mas ele vai obter também um desgaste muito grande em função do insucesso do governo. Se isso beneficia ou não a nossa candidatura lá na frente, né? Agora, como pré-candidato, a gente já começa a vislumbrar esse horizonte, é relativo, porque, em primeiro lugar, nós vamos disputar, se chegarmos a ser candidato, a Prefeitura de Rio Branco, que é uma coisa distinta do governo. Ou seja, é um município que, embora aqui esteja morando metade da população do Acre, mas é um município independente, que tem orçamento próprio, que tem suas próprias demandas, portanto, total autonomia para resolver seus problemas. Então, eu acho que não influi diretamente, nem ajuda, nem atrapalha. Enfim, é uma coisa que não tem tanto a ver com a outra. Tá. Ano passado, quando você... o Rogério tem um programa também na internet. Quando você estava... não era ainda pré-candidato, eu não lembro onde foi uma coletiva, e eu vi você falando com o governador, amigavelmente. Então, pessoalmente, vocês... o senhor não tem nenhum problema com o governador? Não, muito pelo contrário. Só às vezes em que nos encontramos, ele foi muito... amigável, sim. Eu retribuí da mesma forma, até porque nós... Isso é uma característica dele também, né? Uma ligação pessoal, né? Nós éramos amigos, ainda somos. Né? Agora, apesar da distância, nas vezes em que nos encontramos, a gente conversa e troca ideias. Eu, para quem não sabe, mas você sabe, trabalhei nas empresas da família Cameli, né? Você falou aí, eu trabalhei em uma das emissoras que eles têm em Cruzeiro do Sul, fui diretor, então eu tinha essa ligação. E a amizade permanece. No entanto, uma coisa é o lado pessoal, outra coisa é a figura do governador, que é alvo de críticas, isso é natural, como homem público, como gestor. Então a gente sabe diferenciar uma coisa da outra. Então, nesse aspecto, não há nenhum problema, né? Não guardo mágoa, ressentimento, muito pelo contrário, eu desejo que o Acre tenha sucesso, que o governo decole, porque estamos todos no mesmo barco, né? Rapidinho, o Venceslau, para a gente ir para o nosso assunto principal, que são as pesquisas, o seu desempenho. Há mais ou menos um mês, 40 dias, não lembro, um episódio acabou provocando um disse-me-disse, quando você foi vítima de um arrastão, de um assalto, você e outras pessoas nas proximidades de um restaurante. E os proprietários do restaurante, evidentemente, negaram, porque a maioria dos empresários prefere não alardear esses fatos, porque isso prejudica, de fato, eles, né? Prejudica. Veja. Mas aí depois o próprio governo se encarregou de provar que você tinha razão. Eu fui vítima de um assalto, de um arrastão, na verdade, outras pessoas também foram vítimas. Eu fiz um relato nas minhas redes sociais, né? E o governo, através da Secretaria de Segurança Pública, imediatamente foi a público, dizendo em uma nota, sugerindo que eu estava mentindo, que eu teria forjado aquela situação para me promover politicamente. E aí, evidentemente, que eu fui rebater, né? Eu acho que foi uma atitude de má-fé. O governo usou de má-fé, tentou ilamear o meu nome, atingir a minha honra, me colocar como um mentiroso perante a população, e eu fui provar que, de fato, tinha acontecido. Né? Eu fui à delegacia, eu peguei cópia do inquérito policial que foi instaurado. Outras pessoas que foram vítimas deram seus depoimentos. A própria dona do restaurante, que disse que aquilo não tinha acontecido, e etc., está lá no depoimento dela, ela reconhecendo que não só aconteceu, como é algo corriqueiro. Naquela estrada onde o restaurante está situado, do lado de fora do restaurante, é algo corriqueiro, os assaltos, os arrastões. As pessoas são vítimas da violência, não foi a primeira vez e costuma acontecer com frequência. Posteriormente, alguns dias depois, o próprio delegado que preside o inquérito
me chamou até a delegacia para me devolver um dos equipamentos que tinham sido roubados, o meu aparelho de telefone celular. Ele me devolveu, ou seja, houve uma investigação, os agentes foram a campo, conseguiram rastrear o equipamento, me devolveu. Ficou provado que eu estava falando a verdade. Os outros objetos não foram encontrados ainda? É um celular que foi prejuízo roubado continua. E um estabilizador de imagem, estava lá a trabalho, e esse não foi localizado. Apenas o telefone foi recuperado. Tá, vamos lá então. Em poucos dias de pré-campanha, pouquíssimos dias, você aparece em um dos cenários lá com 7 pontos percentuais de intenções de votos. Esse desempenho está correspondendo à tua expectativa? Foi além? Veja, eu não vou dizer que não fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso até porque as pesquisas não me preocupam. Então, eu não estava focado, nem tinha esse anseio de repente, pontuar bem em alguma pesquisa, fosse qual fosse. Né? Eu estava preocupado, como estou, em caminhar, em conversar com as pessoas, em apresentar meu nome, minhas propostas, e conversar com o eleitor e oferecer essa proposta de mudança, essa alternativa. Então, é um dado muito bem-vindo, né? 7 pontos num cenário como o que nós estamos, né? E com poucos dias divulgando a minha pré-candidatura, de fato, é um número muito positivo, mas é um retrato momentâneo. Tudo pode mudar, eu não vou me abraçar com isso e achar que estou indo bem, muito pelo contrário, só me estimula a estar ainda mais concentrado no objetivo. É um referencial, né? Sim, sim, com certeza, é um bom referencial, né? Apesar de que nós estamos muito longe ainda do pleito, eu ainda sou pré-candidato, ainda precisa passar por todo um processo interno do partido para confirmar uma possível candidatura, mas não deixa de ser uma boa notícia. Então, é seguir com o nosso trabalho, com o nosso propósito e levar a mensagem até as pessoas, propondo a mudança que nós queremos ser. Na quinta-feira passada, ou seja, há exato uma semana, aí nesta mesma cadeira, o presidente do seu partido, Pedro Valério, falou com muita empolgação, com muito entusiasmo desse seu desempenho nas pesquisas de Big Data. E até afirmou que acende essa esperança de o partido vencer a eleição. O Pedro Valério, presidente do PSL, ele tem sido um grande incentivador das candidaturas dentro do PSL, não só a minha possível candidatura, como de outros nomes de pré-candidatos a vereador que estão indo para o PSL, porque o PSL vem se estruturando aqui no Acre, vem defendendo uma forma diferente de fazer política, e isso ele tem representado muito bem esse movimento de mudança, de renovação. Então, ele é um entusiasta do partido, é o nosso comandante lá dentro, e ele também tem muitos méritos nessa boa pontuação na pesquisa, né? Porque como dirigente partidário tem nos dado totais condições de fazer esse trabalho, de caminhar, de propor. Então, assim, ele é parte desse sucesso, digamos assim. E com relação ao partido, eu acredito sim, Muniz, que o PSL será protagonista nessas eleições, não só por conta dessa pesquisa, que já nos coloca numa boa posição, mas sobretudo porque o PSL representa de fato uma mudança real. Um partido que aqui no Acre é absolutamente independente de governo, um partido que não se entregou, que não se dobrou, que não foi adepto da política fisiológica, né, do favorecimento, do entreguismo partidário em absoluto. O PSL defende valores sólidos, defende ideais, tem bandeiras de luta e, portanto, é um referencial nessa safra de partidos políticos que estão aí cada vez mais confundidos entre si. A população os coloca todos num nível muito baixo de credibilidade e isso acaba favorecendo o PSL como uma sigla com plena capacidade de ser protagonista e, de fato, fazer o prefeito de Rio Branco. Há alguns dias, antes do seu anúncio da sua pré-candidatura, o Pedro Valério é um amigo nosso de longa data, mais de 30 anos, e ele me convidou para participar de um aniversário de um filho dele. E lá ele me falava sobre a intenção do partido de lançar um candidato que não tivesse envolvimento com a política, fosse novo no cenário, que obedecesse a alguns critérios pré-estabelecidos pelo partido, como a questão do comportamento ético e moral. E aí, alguns dias depois, você foi apresentado como pré-candidato. O que te uniu ao PSL?
Exatamente isso que você citou, né? Um afinamento de ideias, um alinhamento de propósito, porque o PSL, de fato, exige que, para ser candidato, o sujeito tenha vida limpa, nome limpo, passado limpo, que tenha postura, que tenha ética, que tenha reputação. Nós defendemos os valores cristãos, os valores da família, né? A maioria dos nossos candidatos são pessoas que vêm da iniciativa privada, né? São profissionais liberais, empresários, pessoas de sucesso, ou seja, tem exemplos sólidos para dar. Não é apenas retórica, não é apenas discurso. É a vida da pessoa, é o testemunho de vida que convence o eleitor. Portanto, nós estamos bem servidos de candidatos no PSL. Eu creio que isso fará muita diferença quando o eleitor for colocar para a escolha todos aqueles que estão se mostrando candidatos. Tá. Além de você, mais 2 pré-candidatos serão apresentados. Zamora na próxima segunda-feira. Tem um outro candidato aí, não menos importante, deve ser apresentado também na sequência. Você acha que esse método adotado pelo partido é melhor, ele depura melhor, então, uma candidatura definida? Eu acho que, a partir do momento que um partido quer incluir a opinião da população, a opinião do eleitor, até mesmo na escolha do candidato, né, antes de ungir alguém como candidato, consultar a população, consultar a sociedade, eu acho que não pode ser algo que não seja bom para a democracia. Então, eu acho que é salutar, é uma coisa nova aqui na política regional, né, uma espécie de prévia interna do partido, e com nomes que têm seu valor, que têm o respeito da população, que se encaixam nesses critérios que nós citamos aqui. Portanto, eu acho que a soberania do eleitor vai ser colocada em prática antes mesmo da eleição. Os pré-candidatos que aqui passaram, o Venceslau, pelo menos em um ponto eles estão, digamos assim, concordando. Todos estão a defender uma campanha em alto nível, baseada em propostas, em plano de governo. Embora eu não tenha votado em plano de governo. Acho que o eleitor deveria, antes de olhar para o plano, ver quem está à frente do plano. Concorda comigo? Veja. Mas, em cima de tudo isso, como você imagina que vai ser essa campanha? Você acha que vai ser, de fato, em alto nível ou, mais uma vez, aquele velho filme volta em cartaz da baixaria? Por parte do nosso partido, por parte do PSL, dos candidatos que lá estão, né, que serão candidatos oficiais em breve, será, sim, uma campanha de alto nível, porque o que nós temos a oferecer à sociedade são propostas execuíveis, são pessoas de caráter que podem fazer valer essas ideias, porque para governar, ou mesmo para exercer um mandato no legislativo, ninguém precisa reinventar a roda. Essa história, nós temos que desmistificar. Porque quais são as propostas? As propostas é fazer valer o mapa que já existe pronto e acabado para qualquer gestor público, cumprir a lei. Você não pode andar 1 milímetro sequer dentro da gestão pública sem cumprir estritamente o que reza a legislação brasileira. Se você pega um orçamento, você tem a lei do orçamento anual, que é aprovada pela Câmara e que tem que ser cumprida pelo Executivo. Então, o que o eleitor vai querer? É muito mais caráter para não se dobrar às pressões. Não, você tem razão. Em cima disso aí, o festival de desinformação aí distorce tudo. Não precisa ser um experto no assunto para saber que o orçamento tem que ser discutido com quem? Com a população. Representada pelos vereadores. Aí teve um prefeito aí que discutiu isso como se fosse uma coisa extraordinária. Não é extraordinário, não. É que ninguém fazia. Ou ninguém se propõe a fazer, porque, na verdade, não deixa de ser uma faca de 2 gumes, né? Você vai discutir o assunto com a população, a exigência vai ser maior depois. Todo e qualquer processo, medida, decisão, quanto mais transparência, mais exigência. Tem que ser feito de acordo com o que reza a legislação brasileira. E há um sem número de leis que estabelecem todos os procedimentos de uma gestão pública, que tem que ser técnica, que essa questão da influência política exagerada que há hoje na gestão pública, isso é algo que vai contra os princípios legais, éticos. Então, ninguém vai reinventar a roda, está tudo pronto, só precisamos fazer cumprir as regras. A política está essa bagunça porque as pessoas sem caráter, que se dobram às pressões, às conveniências, ao interesse privado, estão aí na política. Por isso que o nível baixou tanto.
Conversei aqui com o jornalista, radialista e youtuber Rogério Venceslau, pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo PSL, Partido Social Liberal. Venceslau, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer é sempre Caso nosso, você Luiz. queira acrescentar algo, ainda há espaço. Agradecer o convite aqui da TV Rio Branco, né, do programa, da direção da emissora, e renovar o nosso compromisso com a população, com o eleitor. Né, nesse momento de pré-candidatura, nós estamos colocando o nosso nome à disposição do partido, à disposição da sociedade, levantando essa bandeira da ética, da política nova, diferente, de uma mudança real, né, algo que possa vir a corresponder à expectativa da população, algo que não vem acontecendo, infelizmente. Então, nosso nome está nas ruas, vamos seguir em frente com esse trabalho e Sua Excelência, o eleitor, é soberano para fazer a melhor escolha. Boa sorte. Obrigado. Depois do intervalo, eu volto para conversar com uma liderança do interior. Ele foi vereador há 4 anos pelo PP, partido do governador Lécio Cameli. Foi presidente da Câmara, se elegeu presidente da Câmara e chegou a assumir a prefeitura por alguns meses, lá em Senador Guilmar. Gilson, da Funerária, é a nossa próxima atração. Ele não está mais no PP. Já já vamos revelar o nome do novo partido. Fique com a gente.